E aí, beleza? Hoje eu tô com um para-choque de um HB20 aqui, ó. E como vocês podem ver, já tá todo lixado, todo empapelado. E agora tô com um paninho aqui, limpinho. Vou passar o pano nele todinho e depois começar a desengraxar. Eu vou explicar algumas coisas aqui. Opa, esqueci de lixar aqui, ó. Vou explicar algumas coisas aqui para quem é iniciante, para quem está iniciando, para de repente não fazer nenhuma cagadinha aí, tá? Tem primer aqui, apareceu um detalhezinho aqui da massa, certo? Ficou alguns detalhes do fundo, na verdade da tinta aqui, né? Então vamos lá, ó. Algumas marquinhas aqui, ó. Aqui, ó, já querendo aparecer o plástico, certo? Então, para quem está iniciando, quem é iniciante aí, eu vou dar uma dica aqui para vocês, para como começar a pintura desse para-choque aqui. Normalmente vocês vê por aí nos vídeos, né, na gringa, o pessoal pintando aí, você já chega encharcando de tinta e vai cobrindo e fica aquela coisa mal bonita, nossa, já cobriu e tal. O que acontece? Em alguns lugares as pessoas usam tinta à base d'água, certo? E a outras oficinas, outros lugares, a pessoa usa aquela tinta, vamos supor um exemplo, tinta pesada da PPG, certo? Eu estou dando esse exemplo porque eu já usei tinta da PPG pesada e a tinta, quando a tinta da PPG tipo quando é feito na máquina, né? A gente chama de tinta pesada. Essa tinta, ela praticamente não vai solvente, né? E o que ela vai? Ela vai a resina, ela vai uma resina, né? Vai lá os pigmentos e tal, e vai a resina. O Portela é melhor para poder explicar sobre esse assunto. E aí o que acontece? A tinta, quando aquela tinta que você compra, que já vem já está na prateleira, é tinta pronta para uso, né? A gente chama de tinta pronta. Tem das marcas Brazilian, tem Sherwin-Williams, que é a antiga Lazuril, Sky, tem várias outras marcas aí, certo? Esse tipo de tinta pronta, o que acontece? Ela é uma tinta que vem muito solvente, ela tem muito solvente. Então, se você comprar uma tinta dessa daí, não dá errado você comprar esse tipo de tinta. Mas se você comprar esse tipo de tinta, que é tinta pronta, que está na prateleira, você já não pode chegar fazendo isso que o pessoal faz por aí, já chega encharcando com tinta, certo? E eu vou explicar o porquê. Vamos supor, aqui tá com o primer aqui, ó, certo? Aqui mostrou um pouquinho do fundo aqui, ó. Ali, na verdade, ó, quando mostra essa marquinha de massa aqui, você tem que vir com mesmo que seja um fundo universal para cobrir aquilo ali, ou uma tinta Duco para cobrir esses detalhezinhos aí, certo? Mas existem macetes, né, que a gente pode estar fazendo isso daí. Então, com a tinta pronta para uso, você não pode chegar encharcando. E o porquê? Quando você chega encharcando, ele começa, como ela tem muito solvente, ela vai começar a puxar o material lá de baixo, ele vai começar a amolecer. Essas marquinhas aqui, aqui principalmente, aqui ela vai chupar tudo. Então, você não pode chegar encharcando. Então, o que você vai ter que fazer? A primeira demão, você vai aplicar ela pulverizado, né? Não vai ser tipo pó, chegar jogando seco, porque se chegar jogando seco, ele não vai formar uma aderência, e fora que ela vai ficar cheio de areia, tipo como se fosse areia, certo? A primeira demão você vai dar uma pulverizada para ela assentar ali, né? Tipo, ela cobrir aquela primeira etapa. A segunda etapa você já pode chegar dando uma outra demão um pouquinho mais carregado, mas em nenhuma etapa você vai poder chegar encharcando. Isso é com tinta pronta, tá? Ó, eu já usei uma tinta pronta da VEG e ela é muito boa.
ela parece que ela não tem solvente, ou se tem, tem muito pouco. Então ela de repente pode ser até que você consiga chegar encharcando. Mas a Lazuril, Brasília, Sky, nenhuma dessas você pode chegar encharcando. Então você vai ter que ir pulverizando, certo? O pessoal das antigas chama de úmido, semi-úmido e... Como é que é mesmo? Põe aí nos comentários aí que eu já esqueci. Agora, se você estiver usando tinta de máquina, tinta pesada, aí sim, aí você já pode já pode vir carregando. Só que, lembrando, esses detalhes aqui, ó, é bom você jogar um duco, jogar um fundo universal ali, para poder isolar aquela parte ali, certo? Então, a tinta que eu tenho aqui é uma tinta preparada de máquina, né, acertada. Mesmo assim eu não vou chegar encharcando por conta desses detalhezinhos aqui. Então esse é o macete. Você vem dando uma pulverizadinha primeiro e depois você pode já começando a pintar, para não acontecer da massa puxar, né, a tinta ali, certo? Então eu vou começar aqui a etapa da limpeza e depois desengraxar, e eu vou mostrar o processo que eu faço. Só não sei como é que eu vou pôr a câmera aqui, mas eu vou tentar mostrar, certo? Então vamos lá, o pano limpinho aqui, ó, ele tá úmido, certo? Vou limpar a peça. Eu costumo fazer isso, eu limpo primeiro para depois desengraxar. Às vezes quando eu tô com preguiça eu já desengraxo direto. Então, mas aí o que acontece? Quando você desengraxa, ele fica esticando a sujeira, né? Esticando a poeira. E aqui, ó, é o seguinte, eu lixei 100% a seco. Tem pessoas que lixam com água. Eu não julgo o trabalho de ninguém e cada um trabalha de uma maneira. Eu trabalho 100% seco, lixamento seco. Você pode trabalhar com água? Pode. Você pode trabalhar da maneira que você quiser. Só que eu aprendi a trabalhar lixamento a seco. Então eu comecei a trabalhar com lixamento com água, mas depois eu fui me aperfeiçoando, como eu posso dizer, fui me atualizando. Então vamos lá, agora que eu vou fazer o seguinte, vou lixar isso aqui que eu esqueci. O que acontece? O que eu faço? Faço toda a preparação da peça e tal, só que aí vai continuar uns detalhezinhos, uns buraquinhos, aí eu vou tampando com a Combi Filler, tá vendo aqui, ó? Aqui era um buraquinho, tampei com a Combi Filler, então vai ter vários defeitinhos na peça. Então esses defeitinhos eu tampo tudo com a massinha acrílica, com a Combi Filler, certo? Então, o que eu faço? Antes de começar a empapelar, passo a massinha em tudo, enquanto eu vou empapelando ela vai secando. Então, nesse caso aqui, eu estou empapelando o para-choque, mas quem já conhece o meu trabalho sabe que eu desmonto tudo. Aqui são dois motivos que eu não estou desmontando. Uma é que eu combinei com o cliente que eu vou entregar esse carro amanhã cedo, então já vai me ajudar, já estando desse jeito, eu só vou desempapelar, já vou montar o para-choque no lugar e já vai estar pronto. Então isso vai agilizar. Só que na hora de empapelar você tem que fazer com maior cautela todos os cantinhos. Eu enfio a fita para dentro. Então você tem que fazer de uma maneira que a fita entre para que na hora que você começar a jogar tinta e ficar tipo uma beiradinha do plástico, a tinta vai pegar lá. Então o ideal é você enfiar a fita lá para dentro, porque quando você enfia a fita lá dentro, a tinta vai entrar lá e vai pegar por cima da fita. E quando a tinta pega em cima da fita, quer dizer, quando você não coloca a fita por dentro, a tinta pega ali naquela camadinha onde a fita não cobriu. Bom, agora eu vou começar a desengraxar.
Isso daqui é tipo um papel toalha, mas é tipo um paninho. É muito bom esse paninho aqui, viu? Tem gente que usa papel higiênico e tal, mas esse paninho aqui vale a pena, viu? Você compra aí no mercado. Ele tem um desenho de um elefantinho azul. Deve estar custando uns R$18 o rolo. Mas depois que eu uso esse paninho aqui, eu não jogo fora. Eu reaproveito ele para limpar caneca, a pistola, né? Reutilizo ela para limpar régua. Então não é perdido. A pessoa pode até pensar assim, pô, meu, mas é caro. R$18, R$20, dependendo, não sei, dependendo de que região. Eu comecei pagando R$15, mas aí foi aumentando e agora eu tô pagando R$18. É a mesma coisa, eu falo do filme eletrostático. As pessoas acham que não vale a pena, mas se você fizer o cálculo de quanto você vai... Eu pago 300 e poucos reais nesse filme. Só que você faz o cálculo de quantos carros você consegue fazer. Vamos supor, se você pegar só carro pequenininho, igual esse daqui, hatch, você consegue fazer uma média de uns 20 carros. Aí você divide o valor total por 20. Aí se você pegar carro sedã, pegar carro um pouco maior também, não vai dar tudo isso, vai dar uns 15, sei lá. Mas depende muito do tipo de carro que você vai pegar. Então você vê, tipo assim, pra mim vai dar uns R$5, de R$5 a R$7 cada carro que eu vou estar usando o filme eletrostático. Então pensa se não vale a pena. Você tem que embutir todo o valor que você cobra de cada serviço. Olha, já esqueci de novo, tem que lixar aqui, ó. Cada carro que você está fazendo o serviço, você tem que embutir. Aí você vai pensar assim, putz, mas eu não vou fazer isso porque o cliente não vai aprovar e tal. Você tem que pensar da seguinte maneira. Existem todos os tipos de clientes. Existe cliente que quer pagar barato e ficar reclamando do seu serviço, ficar caçando defeito. Ele quer ficar o fulano faz mais barato, fulano... Meu, antigamente, o que eu fazia? Eu pegava e me explicava, falava assim, não, então, aqui eu vou usar um material bom, aqui eu vou fazer isso, aqui tal. Hoje em dia eu nem me explico. A pessoa fala assim, ó, fulano faz tal. Eu falei, tá bom, pode ir lá, fica à vontade. Você não consegue chegar no preço dele? Não consigo. Então, graças a Deus, 99% dos meus clientes, eles não reclamam do preço, não choram do preço, eles não ficam negociando o meu orçamento. Eles simplesmente deixam o carro, quando está pronto, ele vai lá e paga o valor total que eu cobrei. Então isso aqui tem que estar tudo embutido, desengraxante, o paninho, fita, o filme eletrostático, papel, tem que estar tudo embutido, saco de lixo para limpar a oficina, vassoura, tudo isso você tem que estar embutindo, porque você não pode ficar tirando do seu bolso. Porque se você estiver tirando do seu bolso, você vai estar sendo um hobbyista, você não vai estar trabalhando, você vai estar fazendo como um hobby aquilo. Então, voltando aqui ao assunto, né? Normalmente, o que eu faço? Eu removo todas as peças, porque você consegue fazer um acabamento melhor, né? Mas nesse caso aqui, ó, eu não vi necessidade, e fora que eu vou simplesmente pintar e eu preciso entregar o mais rápido possível o carro do cliente. Mas quando você for fazer isso, é aquilo que eu falei, joga a fita para dentro, porque na hora que você for jogar a tinta não pegar por cima do plástico. E na hora que você vê, a maioria dos carros que vê por aí, você vê uma listra cinza, uma listra vermelha, uma listra bem na beiradinha assim. Então, para você não correr esse risco, joga a fita para dentro.
para não ficar feio, certo? Um outro motivo também que eu não vou desmontar é porque essa grade aqui é ela que dá sustentação para o para-choque. O para-choque fica todo mole. Mas isso aqui não é uma desculpa, porque eu sempre faço isso, tá? Mas, então, sempre que você for empapelar, empapele da melhor maneira possível para não correr o risco de ficar aquela marquinha. Se ficar aquela marquinha, não tem problema. Você vai lá e limpa no dia seguinte. Limpa aquela marquinha que ficou, certo? É melhor que fique a marquinha na peça do que a sua fita ficar aqui por cima na hora de você tirar ele te puxar um pedaço da tinta do verniz. Agora eu vou começar a pintura aqui e eu vou tentar posicionar a câmera. Não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou tentar mostrar a maneira que eu faço. Ó, lixei ali o pedacinho que tava faltando. Mas deixa eu voltar aqui, ó, tem um detalhezinho que eu preciso lixar. Tem gente que não lixa, mas não dá nada se não lixar isso aqui também, porque aqui não corre o risco de desplacamento. Aonde corre o risco de desplacamento? É aqui, ó. Isso daqui, ó, esses cantinhos tem que estar muito bem lixados. Todos esses cantinhos assim, ó. Não quer dizer que o meio você não precisa lixar. Não, você tem que lixar. Aqui, ó, faltou lixamento aqui, ó. Tá vendo que tá um pouquinho de brilho? Isso não quer dizer que a tinta não vai aderir aqui. Mas se der, lixa, não tem problema. É só pegar aqui, ó. Só fazer isso aqui, ó. Isso não vai matar, não vai perder mais tempo fazendo isso aqui, ó. Pronto. Aí depois passa o paninho de novo para desengraxar, certo? Aí voltando àquele assunto lá. Existem todos os tipos de cliente. Tem aquele cliente chato, exigente, quer pagar barato e quer ficar tipo negociando preço com você. E tem o cliente que é aquele que quer pagar pela qualidade, independente de qual seja o preço. Eu não falo preço, né? Eu falo valor. Ele vai pagar pelo valor que você está colocando no carro dele. O rapaz, a pessoa que é exigente, ela vai pagar o seu valor, porque ela quer o carro dela impecável, ela quer o carro dela da melhor maneira possível. Por mais que o carro não fique mais original, ela quer que fique da melhor maneira possível, ela quer que fique o melhor, certo? Então, por isso que eu falo, existem todos os tipos de clientes. Então, você tem que saber qual público você quer atingir. Eu mesmo, quando eu comecei, eu cobrava muito barato. Então, você cobrando barato, você vai buscar quem? Aqueles clientes chatos que querem negociar o preço, quer pagar barato e quer que fique perfeito, e ele vai ficar caçando pelo em ovo para não querer pagar aquele valor porque ele achou um defeito ali. E quando você aumenta o preço, que você dá valor à sua mão de obra, você atrai as pessoas que querem pagar por aquilo que você está pedindo e não vão ficar chorando no seu trabalho, certo? Então vamos lá, que eu vou começar a preparar aqui para pintar. Outra dica é o seguinte: já mexi a tinta aqui, ó. Mexa bem, passa a régua todos os cantinhos, mexa muito bem a tinta para que ele, se no fundo tiver encrostado, ele vir fazendo toda aquela mistura. Às vezes você pega e mistura ali, você vê na régua aqui assim, ó, que fica uma borra bem aqui na bordinha. Você tem que mexer até sumir aquela borra, certo? E outro detalhe, essa tinta aqui, ó, eu paguei para ele fazer a certitonalidade, para ele pesar, porque eu pedi 1/8, certo? Só que como a gente é macaco velho, o pessoal acha que consegue enganar a gente, né? O pessoal da casa de tinta. Mas eu não vou falar nada. Por que eu vou ficar falando? Não tenho por que falar. Eu só quero que ele faça o acerto de tonalidade e que fique mais próximo possível do carro. E por que eu tô falando isso? Tô falando aqui o seguinte: a tinta pesada, ela é mais grossa. Aqui ela tá
tá mais, não tá tão rala, mas ela tá mais ralo. E um detalhe, eu conheço a maioria das tintas Lazuril. A Lazuril aqui não deve ser Lazuril porque aqui tá um pouquinho mais grosso. O Lazuril é bem ralinho, parece que só tem tinner. Sky e Brasília. Essas aí eu conheço só pelo cheiro. A Lazuril, na hora que você abre a tampa, você já mete o nariz ali, você até chora de tanto tinner que tem lá dentro. A Sky já é um pouquinho mais grossa, né? E tem um cheirinho um pouco diferente. Agora a Brasília, pode reparar, quem já trabalhou com a Brasília vai saber e vai concordar com o que eu tô falando. Ela tem um cheirinho de doce. E ela é mais ou menos assim, um pouquinho mais grossa que isso daqui, ó. A Brasília tá melhorando bastante, viu? Eu falava muito mal da Brasília porque ela não tinha cobertura. A cor era horrível, não batia. O carro era dessa cor aqui, ó. E a cor ficava assim, desse jeito. E era horrível. Meu, mas tá melhorando, viu? Brasília, eu vou falar. Teve algumas vezes que eu não tive o que fazer, tive que comprar a tinta pronta. A cor tá batendo, tá bem próximo mesmo. Tá com a cobertura melhor. Só que ainda, né, não tá 100%, mas já melhorou muito. E os materiais que eram bons parece que estão ficando ruins. Não dá pra entender. Então, é isso aí, ó. Dica é essa aí. Então, ó. Tô cheirando aqui, ó. Tá parecendo Sky isso aqui. A tinta Brasília, acho que tem um cheiro de doce. Ó, não sei se deu pra identificar, se deu pra ver direitinho aí. Ele foi bem pulverizado, certo? Vou esperar um pouquinho. Não precisa esperar 10 minutos porque ele vai secar mais rápido. Praticamente já secou. A segunda, eu vou aplicar um pouquinho mais pesado, mas mesmo assim não vai ser carregado.
É, um pouquinho mais, mas mesmo assim, ó, dá pra ver o fundo ainda, ó, a parte aqui do plástico. Então, ó, tá vendo que ele não tá brilhando. Então é dessa forma aqui. Agora eu tô sentado aqui esperando. A oficina tá toda bagunçada. Olha só pra isso. Mas eu sozinho aqui é embaçado. Eu tô fazendo um martelinho nesse carro. Tô pintando esse para-choque. Tô. Eu tô com uma outra loja, né? A gente tá vendendo açaí. E eu tenho que ir pra lá daqui a pouco porque eu vou fazer o orçamento de um aparelho também. A gente tá com assistência técnica também, então aí tá meio bagunçado aqui, ó, tá sujo, tá tudo. E aí quando eu terminar esse carro aqui, aí o que eu vou fazer? Vou fazer uma faxina aqui, arrumar isso tudo aqui, porque eu não vou esperar chegar segunda-feira. Toda segunda-feira, né, afinal, não chega na sexta-feira eu entrego. Vamos supor, se eu pegar uns 3 carros, eu entrego os 3 carros na sexta-feira. Essa semana eu peguei só esse HB20 e alguns martelinhos que tinha entrado. Martelinho é jogo rápido, entra num dia e sai no mesmo dia. E aí o que eu tenho o costume de fazer? Segunda-feira eu faço a faxina aqui antes de pegar os carros. E aí fica a semana inteira uma bagunça. Então aqui é o seguinte, ó. Já tá quase coberto, quase cobrindo. Então eu vou dar mais uma demãozinha aqui. E vou ver como é que tá a peça, se alguma coisa puxou, que essa tinta aqui provavelmente é tinta pronta, né? O pessoal de casa de tinta aqui, que eles têm o costume de fazer eles abrem uma lata pronta, vão lá, pega a quantidade que você precisa, faz uma chapinha. Se ela tiver boa, eles já mandam embora. Se tiver que ajustar, já está perto, já está próximo do que precisa ajustar. Não sei se são todas as casas de tinta que fazem isso, mas algumas fazem isso. Então provavelmente essa daqui ele fez isso, né? Abriu uma tinta pronta e eu estou usando uma tinta pronta aqui, né? Então já viu. Então tem que ficar de olho aqui para ver se não puxou nada. Se não puxou nada, né, depois da última demão de tinta eu posso vir com verniz.
Bom, o compressor desligou, agora eu posso falar. Eu vou falar para vocês a desvantagem agora desse tipo de processo aqui, pulverizando, né? E o que a última demão, eu apliquei um pouquinho mais carregado, mas mesmo assim eu não encharquei. A desvantagem é o seguinte, demora um pouco mais e ela vai ficar mais cascudinha, né? E corre mais o risco de cair cisco, né? Pessoas chamam de cisco, eu chamo de sujeira. Então corre esse risco. Por quê? Se você aplica uma demão carregada, já cobriu boa parte, a segunda demão é para ter a certeza que fez toda a cobertura, ele vai cair menos sujeira e a pintura vai ficar lisinha. Então quando o verniz cair na peça, que o poliéster estiver lisinho, o verniz também vai ficar lisinho. Nesse caso aqui, como existiram vários intervalos, várias demãos pulverizadas, além dela ficar mais áspera, ela vai ter aquela contaminação maior do que aquela que você aplicou encharcada. E outro detalhe é que quando você for aplicar o verniz não vai cair lisinho também, não vai ficar lisinho, porque embaixo da superfície ela tá cascuda, né, entre aspas. Ela vai estar tipo pulverizado. Quando você aplica o poliéster carregado, encharcado, ele vai ficar com a superfície lisinha, o verniz vai cair lisinho também, certo? Então essa é a desvantagem nesse caso aqui de fazer esse tipo de processo, desse tipo de procedimento. Mas, como vocês podem ver aqui, não puxou nada. Se eu tivesse carregado com esse tipo de tinta aqui, ia estar tudo mapeado, chupado, e aí eu ia perder mais tempo, certo? Então, como é um HB20, a pintura dele é bem alaranjado, o para-choque também originalmente já é um pouquinho mais alaranjado, então não tem problema se ficar, né, um pouquinho mais alaranjado. Então agora eu vou conferir tudinho de pertinho, né, para ver se tem algum detalhe, se não teve cobertura de algum lugar, e vou vir passando o paninho pega-pó para poder aplicar o verniz. Prontinho, o verniz já está ali na pistola. Esse verniz que eu vou usar aqui é um verniz da Sky 10.000, não é o alto sólido. Já fiz alguns reparos nesse carro aqui há um tempo atrás. Eu usei o verniz da PPG. Meu verniz acabou, tanto é que tá aqui, ó. Foi esse aqui que eu usei nesse carro aí. Só que para pintar o meu carro também eu usei esse daqui, o Golf. Só que eu prefiro esse daqui, ó. Aqui tem um pouquinho ainda, mas eu prefiro esse aqui, ó. Ali tá só a lata. Aqui tem um restinho ainda aí. Então, nesse caso aqui eu vou usar o verniz Sky bicomponente Sky 10.000 e vocês vão ver o resultado. Eu não sei se vocês sabem disso. Vocês viram como eu fiz a aplicação aqui, bem pulverizado. Porém, quando você aplica a tinta pulverizado, ela fica mais escura. Quando você aplica ela carregado, molhado, ela fica mais clara. Ela vai ficar na tonalidade certa quando você aplica ela carregado. Quando você aplica ela pulverizado, ela vai ficar mais escura do que o normal, certo? Então vamos lá que eu vou começar a aplicar a primeira demão de verniz aí.
Ó, é o seguinte, apliquei a primeira demão, ficou falhado aqui, ó. Mas como é a primeira demão, eu não vou mexer, certo? E aí é o seguinte, para você que é iniciante, você está começando aí, você quer fazer uma aplicação do verniz e não quer correr o risco dele escorrer, uma dica: a pressão do ar, o ideal é de 30 a 40 psi, certo? De 3 a 4 bar. Então tenta sempre deixar próximo dos 40 psi. Se possível, aumenta um pouquinho mais. Você vai perder um pouco de verniz no ar, porém a aplicação vai ficar um pouquinho mais fina, né? E vai evitar de escorrer. Quando você faz uma aplicação com a pressão mais baixa, isso eu estou contando com a mangueira de... agora eu esqueci qual que é a medida dessa mangueira aqui. Eu tenho duas medidas. Contando com um compressor pequeno, né? O compressor pequeno ele tem menor pressão, ele tem baixa pressão. E isso é você trabalhando com um compressor pequeno igual o meu. Para quem já tem um compressor maior, já é outra história. Então, você trabalhando com a pressão mais baixa, o verniz ele vai cair mais carregado e é aí onde corre o risco de escorrer. Outro detalhe para você não escorrer tenta aplicar o verniz naquela parte que você está aplicando uma vez só. Se você voltar naquela etapa ali que você já passou e passou de novo, ele vai carregar e vai escorrer, certo? Vou esperar puxar um pouquinho aqui, secar um pouquinho para me dar a segunda demão, e essa segunda demão eu não posso deixar falhado em nenhum lugar. Então o que eu faço? Eu aplico a segunda demão, terminei de aplicar, eu venho conferindo, até antes de continuar na peça. Eu já bato, confere. Se precisar, que nem por exemplo nesse caso aqui, ó, eu volto ali de novo com a pistola e continuo. Ó, aqui também, ó, ficou um pouquinho falhado. Não sei se vai dar pra ver. Então é isso. Primeira demão ficou um pouquinho falhada, não tem problema, porque a segunda demão é onde o bicho vai pegar. Agora, outro detalhe, se você deu duas demãos e na segunda ficou falhado, e aí tipo assim, você passou, só que você demorou e ficou pulverizado, se você não for fazer o polimento daquela peça, aí você vai ter que dar a terceira demão, certo? Se caso contrário ficou pulverizado é quando você aplicou aqui assim, ó, foi para lá. Na hora de voltar você percebeu que ficou falhado aqui, aí você veio e aí se ele já estiver secando, ao redor vai ficar pulverizado. E nessa que fica pulverizado, vai parecer que ficou falhado assim, ó. E aí você vai ter que corrigir isso ou no lixamento e polimento ou dar a terceira demão. Então agora deixa eu conferir aqui para ver se já posso, ó, no papel ele já está grudando. Então isso quer dizer que eu já posso vir com a segunda demão. Mas o que eu faço? Eu vou em alguns outros lugares que estão difícil, onde a pessoa não vai ter visão. Aí eu encosto o dedo, ó, já está grudando. Ele não pode estar de uma maneira que esteja úmido ou totalmente seco. Se você passar e ele já estiver liso, já não estiver grudando, isso você corre um grande risco de desplacamento. Ele não pode estar totalmente seco. Então o prazo é 10 minutinhos. Mas se na sua região for muito frio, você vai ter que esperar mais. Se na sua região for muito quente, você vai ter que esperar menos. Aí você vai ter que bater o confere. Você vem aqui assim, ó. Aí você vem aqui na peça também, ó. Ele está grudando. Ele tem que estar num ponto que não pode estar liso, que você passa a mão, ele já está liso, seco. E não pode estar num ponto também que você põe o dedo, ele está molhado. E aí aquela parte que você põe o dedo e você puxa, vem aquela teia de aranha. Certo? Ele já tem que estar tipo parecendo que é uma fita crepe, ó. Eu tô fazendo uma gambiarra aqui para segurar a câmera aqui.
na máscara. Na câmera não dá pra pegar, mas tá uma névoa monstra aqui. Olha lá, não dá pra pegar, mas tá muito anevoado. O pessoal tá passando tossindo lá fora. Deixa eu arrumar o topetinho aqui. Então é o seguinte, ó. Vocês viram aí, ó, 2 demãos de verniz, certo? A dica é, o detalhe é o empapelamento. Você tem que ter certeza que você colocou ela de uma maneira que não vai ficar uma pontinha por cima da peça que você está pintando. Se você não tem certeza, o que você faz? Espera uns 10 minutinhos, você vem retirando todo o empapelamento. Ou, uma dica também, você empapela todo o carro e deixa a fita por último nos cantinhos. Vai passando a fita tudinho por último nos cantinhos, porque depois você só pode vir só puxando aquela fita lá de toda a bordinha e o papelamento continua, certo? Se você tem certeza que tá tudo ok, você pode largar lá, deixa o empapelamento assim mesmo. E se você precisar fazer um polimento, você usa o próprio empapelamento, lixa, tal, vai escorrer aquela água branca lá do verniz. E aí depois que tiver tudo polido, você arranca o papel, certo? Então é isso aí, espero ter ajudado. Fico por aqui, até o próximo, forte abraço. Fui! Aí, ó, deu uma ramelada aqui, ó, no enfitamento lá no canto lá, então vou ter que tirar, né? Vou nem esperar os 10 minutos, já vamos arrancar. Aí, ó, vacilou. Ó, bem aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó, ele tá bem juntinho ali da peça, então já vamos fazer isso aqui, ó, já pra não correr o risco
de puxar e vinha aquela lasca de verniz depois de seco.